Hoje ninguém é apegado assim a carro. Hoje a gente conhece muitas empresas de carros lá fora, em outros países, que o carro as pessoas utilizam de um ponto A para um ponto B e o carro fica lá à disposição de outra pessoa utilizar. Né? É uma era de compartilhar coisas. Então, compartilhar informações, consequentemente, é muito bom. Eu, particularmente, eu não nasci num berço de ouro, eu não nasci num berço de pais empreendedores, mas são pais que sempre foram trabalhadores, pais que correram atrás para batalhar na vida. Particularmente, eu nunca ouvi, meu pai e a minha mãe falando de, gente, vamos ficar rico, meu filho, com alguma coisa. Nunca ouvi isso, né? Eu nunca cheguei a ouvir eles falarem isso, mas sempre falaram de trabalhar, sempre falaram de estudar, correr atrás das coisas. Só que a educação tradicional que eu recebi foi: vá para a escola, tire boas notas para arrumar um bom emprego, para você ser alguém na vida. E eu tinha muito problema. Primeiro, com tirar boas notas, eu era um aluno muito irregular. Segundo, eu já tomei muitas bombas. Terceiro, eu não gostava de estudar. Então, na minha cabeça, eu estava perdido, né? E lá para os 21 anos de idade, eu comecei a fazer faculdade por livre e espontânea pressão da minha mãe. Minha mãe dava aula na faculdade, na Universidade Católica de Brasília, e ela sugeriu para os filhos começarem a estudar, porque a partir do ano seguinte, ela não queria filho grande morando com ela sem estar estudando. Daí eu fui fazer física, não cheguei a formar, mas fui professor por 3 anos, fui parar e fui dar aula num pré-vestibular chamado acadêmico, fui dar aula numa fazenda chamada Dinislândia e também fui professor de uma escola de segundo grau e primeiro grau, chamado Brasil Central, isso lá em Brasília. Eu morei lá 14 anos. E no pré-vestibular onde eu dei aula, né, existia um rapaz chamado Pedro Rogério. O Pedro, ele foi meu chefe do pré-vestibular. Né? Eu não sei como é que gerou essa conexão, mas eu era muito tímido, eu gaguejava muito para falar em público. Então imagina a minha dificuldade para ser professor. Quando eu falo que era gago e tímido, hoje ninguém acredita, né? Ninguém acredita. Mas realmente eu era muito tímido e muito gago. Para começar a falar em público, eu demorei 1 ano e 6 meses trabalhando para começar a falar em público. E mesmo assim, quando eu comecei a falar, eu gaguejava e gaguejava muito. E o Pedrão, que era o meu chefe, acabou virando meu amigo, a gente já se conhece há 18 anos, ele que me colocou nesse caminho para empreender. Porque eu entendi uma coisa, eu não nasci para ser professor de física, eu não nasci para ir para a escola, estudar, tirar boas notas para arrumar um bom emprego. Eu não queria ter uma vida comum. Não é à toa que, quando era criança, o meu sonho era ser piloto de Fórmula 1. Eu queria ser campeão mundial de Fórmula 1, queria ser rico, viajar o mundo, nada disso de trabalhar de 8 a 6. Né? Nada disso de trabalhar para alguém. Bom também. Não, a tela tá sem compartilhar nada, tá? Eu vou passar aqui, galera, a palavra, que quem vai fazer essa live hoje para vocês, na quinta-feira passada fui eu, né? Na quinta-feira retrasada foi o Pedrão, e há 3 quinta-feiras, o que aconteceu? O Pedrão estava na sala e a gente começou a fazer um bate-papo, né? Eu tinha um cronograma para falar, só que o Pedrão estava na sala, eu fiz um convite para ele conhecer a Sete e a gente começou a bater um papo, trocar uma ideia, a galera gostou e aí acabou pedindo, né? Cara, fala com o Pedro para falar mais, cara. Fala com o Pedro para falar mais. E é exatamente isso, galera, que vale. Eu, assim, as pessoas às vezes falam assim, pô, Juliano, você entende bacana de mindset e tal, já leu bastante livro, cara, mas assim, o meu avatar, né, vamos dizer assim, quem é a pessoa que eu copio, quem é a pessoa que eu modelo em termos de leitura, em termos de entender bem do assunto, é exatamente o Pedro. Tudo que eu estou fazendo na vida, sempre peço orientação para o Pedro aí em relação na área financeira, na área de empreendedorismo, que é um cara que sempre abre a minha cabeça para muitas coisas. Eu lembro quando o Michael Schumacher era piloto de Fórmula 1 e eu não gostava do Schumacher, tá, galera? Não gostava. Eu torcia contra ele, para falar a verdade. Não sei por quê, talvez seja porque quando o Senna morreu, ele ficou rindo no pódio lá e eu achei isso, sei lá, não gostei dele não. Aí, resultado da história. O Schumacher, apesar de não gostar dele, uma coisa que eu admirava no Schumacher como piloto, né, como piloto, foi que a leitura que ele tinha da corrida era muito boa. Ele sabia a hora certa de economizar pneu, ele sabia a hora certa de dar o gás no carro,
para fazer 2, 3, 4 voltas mais rápido, parar no box e voltar na frente do adversário. Isso aí ele fazia isso como ninguém. E o Pedrão, uma coisa que eu admiro nele muito, é que todo livro que ele lê, ele tem uma memória fotográfica e uma leitura do livro atualizada para o nosso mundo atual. Todo livro que ele vai lendo, ele vai agregando coisas do temas que está acontecendo na nossa atualidade e vai colocando isso como exemplo. Isso aí fica fácil de entender. Né? Na aula retrasada que o Pedrão falou, ele falou de afirmações, coisa que eu já faço há muito tempo, né? Eu tenho uma mente milionária, eu crio a minha vida e por aí vai. Ele falou que mais importante que afirmações são afirmações. E, cara, eu não tinha entendido isso quando eu li no livro. Agora, o Pedrão falando e explicou, falei, rapaz, agora eu entendi que é afirmações. Compreendi. E eu comecei a adotar essa questão de afirmações. Então, galera, você que está aqui hoje nessa live, de coração, cara, você vai conhecer uma pessoa aqui que, além de um amigo, eu considero ele como um mentor. Eu tenho certeza, se você tiver alguma coisa bloqueada na tua cabeça, que está te impedindo de ter sucesso em alguma área da tua vida, familiar, saúde, financeira, trabalho, qualquer coisa que seja, você vai conseguir mudar a sua chave essa noite, tá? Porque o que ele vai falar para você, eu tenho certeza que vai agregar, vai ser uma gasolina excelente num carro muito bom que é você. Então se prepara. Eu espero que você esteja com papel e caneta nas mãos agora. Se você não está com papel e caneta, cara, pega um papel e caneta, porque você tem que anotar tudo que esse cara vai te falar aqui agora. Mais vale, galera, mais vale um pequeno lápis e um pequeno pedaço de papel nas mãos do que uma grande memória. Então anota tudo que ele vai te falar. Eu chamo esse rapaz, Pedro Rogério, do meu pai rico, né? Como tem aquele livro lá, Pai Rico, Pai Pobre, eu tenho meu pai biológico, que sempre me deu educação básica, e o meu pai rico, que eu chamo do Pedro, né? Pedrão, que é meu pai rico. Pedrão, tá na escuta, hein, meu amigo? Na escuta, Juliano, na escuta. Excelente, muito Cara, bom. você não sabe o orgulho que eu tô tendo de te ouvir. Você falando tudo, 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 sem nenhum pingo de gaguejamento. É impressionante. É impressionante. É impressionante. Eu tento puxar na minha memória a sua época de magro, tímido e gago, mas não vem mais. Não tem mais essa memória. Essa memória Doideira. foi substituída por essa potência que você é e por essa liderança que você significa aí no Vale do Aço. Então, já que você lembrou esse pessoal aí dos seus remotos tempos, quando a gente se conheceu, eu particularmente não tenho a menor lembrança disso mais. Ouvindo você falar, parece que é outra pessoa. Que bom. Maravilha. E agradeço desde já a oportunidade de estar contribuindo com todos vocês. E já começo lançando essa. Já começo lançando essa. A pessoa que está do seu lado, necessariamente, ela precisa ver você como alguém melhor do que você é agora. Gihon diz que devemos procurar ambientes e companhias onde as exigências são altas, porque assim forçará você a nascer um novo homem que está dentro de você. Forçará você a nascer uma nova pessoa que está dentro de você. E foi exatamente o que você fez na sua carreira inteira. Você sempre foi cercado de grandes líderes, você sempre foi cercado de grandes mentores, você sempre foi cercado de pessoas que enxergavam além do tempo e dava a você a oportunidade de exercer essa humildade que você tem de ouvir as pessoas. E isso, não conheço ninguém perto de mim, num raio de 5 a 6 contatos, que tem essas qualidades que você tem. E nisso você está de parabéns, e é exatamente essa a razão que você chegou aonde chegou, e significa o que você é para todas as pessoas que fazem companhia para você hoje. Eu, honestamente, gostaria de conviver perto a perto e alcançar esses níveis de liderança que você tem. É muito incrível, é muito bacana saber que você tem essa biografia. E, Juliano, eu queria hoje compartilhar algumas coisas com vocês, muito interessante, já aproveitando essa pegada do Natal, que é cheio de coisas relacionadas ao misticismo, coisas relacionadas à religião, coisas relacionadas às ideias do mundo cristão e etc. O Natal inteiro é a época de estar
relembrando essas coisas que vêm desses mundos aí. Mas, sabe uma coisa que eu descobri? Eu descobri o seguinte, eu descobri que, por exemplo, é uma analogia em que Maria é, a sua consciência, é a sua cabeça, é a sua ideia. E nessa consciência de Maria, um útero virgem, sem necessidade de interferências externas, você vai produzir o salvador da sua vida. Ou seja, a sua mente vai produzir aquilo que você dá um nome de salvador. Através da sua cabeça, você produz algumas ideias muito interessantes e você dá o nome dela de Salvador. Por isso que é muito difícil a gente convencer pessoas de que a ideia dela não está muito boa assim. Porque na cabeça dela, aquela ideia é dela, é preciosa, é como se fosse um filho. É como se fosse um filho e essa ideia vai salvar essa pessoa. Então é muito complicado a gente discutir com pessoas que têm ideias diferentes da gente e elas vão defender essas ideias com unhas e dentes, né? Então, em relação à prosperidade, à riqueza, a empreendedorismo, tem muita gente que tem ideias fixas a respeito do mundo que elas estão vivendo e aí continuam, né? Então, eu entendi assim que a sua cabeça produz esses filhos salvadores. Esses filhos salvadores, eles vão buscar uma luz, eles vão buscar uma brilhante posição na qual a pessoa vê-se como redentora, vê-se como salva, vê-se como uma vida boa e etc. Vai sair tudo da cabeça dela, sem nenhuma interferência externa. E essa mente, ela continua virgem. A cada dia, a cada nascer do sol, a cada manhã, vai produzindo novas coisas. Eu achei interessante essas colocações e trouxe para compartilhar com você. Mas uma que eu queria compartilhar hoje é em relação ao dinheiro. Ao dinheiro. Dinheiro é um tema muito polêmico principalmente nessa época do ano. As pessoas falam de doações, falam de mendicância, etc. Inclusive, até a quantidade de mendigos na rua aumenta. Não sei se você percebeu, pelo menos em Goiânia, que é a capital, isso acontece com muita frequência. Eu não sei se você lembra desse versículo que acontecia, os pastores gostavam de ficar usando isso nas missas, padres também, e etc. Um versículo muito clássico que está no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. E aí fala assim, o amor ao dinheiro. Gente, vocês já pararam para pensar que o dinheiro, eu estou dizendo aqui dinheiro, papel, moeda, o dinheiro, papel, moeda, você olha para ele, você imagina, por exemplo, que ele tem menos utilidade que um papel higiênico. Você olha para o dinheiro, pega ele, ele é pequeno, ele é quadradinho, e se você for usar ele para alguma coisa que não seja com poder de compra, ele não serve para nada, é um papel. E como vocês veem aí, dentro do mundo da sete, o governo imprime dinheiro a gosto e a rodo, sem menor condição de nada. Então, veja bem, o amor a esse papel, realmente não faz o menor sentido. Não faz sentido, por uma razão muito simples. Esse papel, você se limita à quantidade que você tem no bolso. Você se limita e começa a se medir pela quantidade de dinheiro que você tem no bolso. Começa a se medir e medir o outro também. Medir outra pessoa através de um processo de comparação que vai te gerar dor. Então, o amor a esse papelzinho, ele realmente causa dor. Esse amor a esse papelzinho é limitante. Porém, ele acontece uma coisa muito, mas muito prejudicial. Muito prejudicial. Por quê? Porque quando você foca nesse negocinho, nesse pedacinho de papel, fatalmente você vai começar a perder a fé. Você vai começar a perder a fé em si mesmo. Você vai começar a perder a fé em outras pessoas também. E o que vem a ser essa fé? Fé nada mais é do que a certeza daquelas coisas que a gente espera e a prova das coisas que ainda não vimos. Então, quando você fica focado no papel moeda, você começa a perder conexão com aquela coisa mais importante que o ser humano tem, que é a capacidade de imaginar.
que é aonde vem a fé, aonde vem a certeza daquelas coisas que você espera. Ora, bolas, a sua consciência, sendo uma fábrica, a sua consciência, sendo uma provedora de salvadores, ela fica sem o seu único mecanismo, que é o mecanismo da fé. Você olhar as coisas não como elas são de verdade, você olhar as coisas como elas poderiam ser. Você olhar as coisas de uma maneira como se você já tivesse conquistado aquilo que você quer. Estão acompanhando o raciocínio? Então, você amar esse papel moeda é um limitante. Mas você amar as coisas que ele é capaz de prover, não. Porque você consegue dar esse amor a essas coisas, começa a admirar essas coisas e começam a ter uma consciência interna de que essas coisas que você está admirando são coisas boas. Porém, o seu amor inicial ao papel moeda, ele vai matar a sua imaginação. Ele vai matar a sua capacidade de ver as coisas como poderiam ser. Quando se concentra na quantidade de papel moeda que você tem e se agarra a esse pedaço de papel, que a gente olha e simbolicamente ele não tem valor nenhum, não serve nem para limpar a boca, porque na hora que você tá comendo ou coisa parecida, esse papel não faz o menor sentido. E ele provém esse mal de matar a sua fé. Essa medição que as pessoas fazem de si próprias e dos outros e das próprias situações com base na quantidade de dinheiro que ela tem no bolso, isso simplesmente mata a fé, mata o empreendedorismo, mata a capacidade de imaginação. Não sei se vocês lembram, nos treinamentos iniciais de desenvolvimento pessoal, a necessidade importantíssima, muito importante, de se fazer os quadros dos sonhos. Aqueles quadros dos sonhos, na qual você coloca lá os objetos que você gostaria de fazer parte da sua vida, é nele que tem que ser depositado uma dose muito grande de fé, uma dose grande de certeza de que aquelas coisas que você está esperando, elas já foi, ela já está pronta. Você já conseguiu aquilo ali, você já está de posse daquilo ali. Essa faz de conta imaginário, esse mural com esses estímulos, o quadro de sonhos, vai gerar em você um sentimento. Ora, bolas, quando você olha para as coisas e você sente que elas já são sua, esse sentimento é um sentimento de gratidão. Esse sentimento de gratidão é o sentimento na qual você entra de posse de coisas que você ainda não tem, mas você já tem certeza que elas virão para você. É esse que é a grande sacada do empreendedor. O empreendedor não tem dúvida de que aquelas coisas que ele está colocando em ação, que aquele conjunto de recursos que está sendo colocados em ação, ele não tem dúvida nenhuma que aquilo ali vai dar certo. Ele tem toda a certeza que aquilo ali vai dar certo. Por isso que todos os empreendedores, querendo ou não querendo, são homens de fé. São homens que têm certeza daquilo que ele espera. É exatamente aí que funciona. Então, ao estar possuído dessa imagem que você tem, daquelas coisas que você quer, você começa a desenvolver um sistema de gratidão. Você começa a se sentir bem. Você começa a se sentir uma pessoa abundante. Você começa a se sentir uma pessoa que tudo que vai vir de fora vai simplesmente manifestar e vai simplesmente confirmar aquilo que você já tem por dentro. Essa é uma das explicações dessa pequena parábola que eu coloquei aí no grupo, pois aquele que tem, mais ainda vai ser dado, e ele vai ter em abundância. Mas aqueles que não têm, até o que já tem, vai ser tirado. Esse é um pequeno pedaço do livro Mateus 13, na qual está dizendo para você que o seu sentimento de abundância é a condição sine qua non para que as coisas em sua volta colhem em você. É o seu sentimento de abundância e o seu sentimento de gratidão. E apenas para lembrar agora, se vocês quiserem anotar isso é importante, que o remédio para a ingratidão é a perda. Observe em sua volta e verifique todas as coisas na qual você é grato. Elas estão lá. Observe em sua volta e verifique as coisas que você não tem mais gratidão por aquelas coisas. Ou elas quebram,
ou elas estragam, ou acontecem acidentes, elas decidem ir embora, não é assim? Coisas que você não tem gratidão, coisas que você trata mal, coisas que você reclama, coisa que você blasfema, coisa que você diz mal sobre aquilo. Essas coisas vão embora, elas não vão colar em você. Por isso que é importante exercer a gratidão a partir da conexão de abundância com coisas à sua volta. Usar o jogo da imaginação. Essa imaginação vai começar a fazer você, mais cedo ou mais tarde, acredite que é muito mais cedo que você imagina, você começar a agir segundo essas novas expectativas que você está tendo. Essas novas expectativas de abundância te dão uma mentalidade melhor, te faz uma presença melhor. Já reparou tanto que é bom ficar perto aí do Juliano? O Juliano nunca reclama de nada. Tem 18 anos que eu conheço o Juliano, ele sempre fala simplesmente simples. É simples assim. E aí, Juliano, como é que você tá? Show, incrível. Como é que tá as coisas? Ótimo. A sua presença de abundância vai começar a ter em volta de você essas respostas de pessoas que estão à sua volta. Com quem você pretende passar o seu tempo? Com pessoas que são gratas ao que tem? Essa pessoa grata ao que tem vai receber mais, que é a sua presença perto dela. E assim vice-versa. De posse desse sentimento de abundância, começa a fazer listas matinais, listas da tarde, lista da noite, de coisas que você assume que você já tem. Uma lista. Imagine, por exemplo, se você pudesse hoje, não tem mais problema com dinheiro. Eu gostaria de saber que carro você andaria, qual é a sua linguagem corporal, qual seria a sua, como é que você se sente, como é que você se porta, como é que você se comporta, que tipo de assunto que você vai ter com as pessoas perto de você. Esse assunto vai vir do seu mundo interior. O seu mundo interior é a planta baixa da sua existência. É o alicerce da sua existência. É o seu mundo interior. Conhece pessoas que você encontra com elas só estão reclamando? Acredite, o interior dela está ruim, está desorganizado. Essas coisas que estão do lado de fora são apenas provas do que está do lado de dentro. Então, você pode, através de um processo de imaginação, de ficar pensando, poxa, está tudo bem, está tudo ok, está tudo correto, você vai se concentrar naquilo. Como disse o apóstolo Paulo, tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é de bom tom, nisso medite. Está lá também a base do pensamento positivo. Ah, mas isso é coisa de poliana, tal, ficar pensando que está tudo bem. Mas tá. E aí, qual é a vantagem do pensamento negativo? Expulsar coisas de perto de você, inclusive dinheiro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a felicidade vai atrair dinheiro, que o seu sentimento de abundância atrai dinheiro, gratidão vai trazer dinheiro, emoções fortes e extremamente positivas a respeito das coisas do dinheiro também são muito bom, porque assim como é dentro, vai ser do lado de fora. Você é a causa disso tudo. A vida só está apenas sendo um efeito. A gente é pura emoção nesse assunto. Quantas vezes você já se viu emocionado em relação a esse tema? Quantas vezes você já passou no supermercado e fez uma compra por impulso? Quantas vezes você já comprou uma roupa por impulso e depois foi se explicar? Nesse assunto de dinheiro, eu diria que é 80% emoção, 20% razão. Eu acredito que seria 70-30, um pouco menor. Existe uma grande carga emocional por trás disso tudo. Se tratando de emoções e entendendo que aquilo que vai colar em você é exatamente aquilo que você entende como positivo, como coisa boa, então você tem que entregar a apreciação a essas coisas boas. A apreciação a todas as coisas boas que estão fora de você. Viu um carro fora de você? Aprecie. É a vida dizendo que tem um carro bom. Viu um apartamento bacana? Aprecie. Viu pessoas com um corpo bacana, tal, tá todo mundo em forma? Aprecie. Começa a se sentir positivo, começa a se sentir extremamente grato, como se aquilo fosse seu, como se aquilo tivesse na sua vida. Porque o oposto disso seria o estresse. O oposto disso é o estresse. O oposto disso é você ter a ideia de que aquilo não te pertence.
Aquilo não faz parte da sua existência e esse estresse vai gerar uma dor, vai gerar uma comparação. O efeito comparativo do ele tem e eu não tenho, isso gera dor. Não é uma boa ideia ficar fazendo essas comparações. Não é mesmo. A boa ideia é, que bom que o outro tem, que bom que está tudo bem, que bom que tem esse carro novo aí, que bom que você aumentou, que bom que você teve um ganho hoje, que bom que o seu dia está sendo ótimo. Porque essas mensagens que estão saindo da sua boca, elas estão indo diretamente para o seu cérebro. O primeiro a ouvir isso aí é você. E essas crenças que você está desenvolvendo, essas coisas da decisão diária, você vai decidir inundar a sua cabeça com pensamentos muito bons. Esses pensamentos muito bons podem ser estimulados do lado de fora, porque a abundância está tudo do lado de fora. Está tudo aí, mas elas são reflexos de interiores abundantes. Olha em sua volta, essa cadeira que você está sentando, esse computador que você está usando, essa mesa que você está usando, um dia isso só teve na imaginação do Criador. Ou seja, era um mundo interior bom, era um mundo interior criativo, que foi manifestado através do trabalho e da imaginação direcionada. Eu gosto de dar o exemplo de quando pessoas começam a reclamar, dizendo que o país está ruim, dizendo que o governo está ruim, e de mais não sei o que está ruim. A minha resposta é, está ruim como? Eu sei que nesse exato momento tem alguém comprando a Land Rover lá na concessionária zerada. Eu sei que nesse exato momento existe uma pessoa que está fechando um negócio de um apartamento que é o apartamento dos sonhos dela. Eu sei que nesse exato momento, vocês estão entendendo onde é que eu vou chegar? Ah, mas não sei o quê, homem é tudo igual, o casamento é horrível. Não, não é. Eu sei que nesse exato momento tem alguém super feliz casando lá no cartório agora, ou na igreja. Aonde você está decidido a apontar o seu olhar? Para onde você está decidido a apontar o seu interior e alimentar o seu interior? Para o lado dos ruins? Para o lado negativo? Para o lado da doença? E etc. Uma vez que você definiu que você quer viver a abundância, você começa a criar em torno de si a prova que essa abundância vai chegar para você. Vamos imaginar que você queira um carro. Tem espaço na garagem para o carro novo? Vamos imaginar que você olhou uma roupa bonita no shopping. Tem espaço no guarda-roupa para essa roupa bonita? Vamos imaginar que você é solteiro e quer casar. Tem um espaço lá na sua mesa para receber uma pessoa para jantar? Então, o seu ambiente vai começar a refletir essas coisas que estão na sua nova lista de abundância interior. Você quer ter uma biblioteca para que te desenvolva sabedoria durante os anos? Você tem uma estante vazia ainda para colocar livros? Essa estante está aí. Porque o universo detesta o vácuo. O universo gosta de preencher. Então, você vai se dirigir para preencher esse vácuo. A sua atenção, a sua fé, a sua crença, seja lá o nome que você quiser dar, ele vai ser direcionado para essas coisas que estão dentro do seu interior. O seu olho físico, o seu olho emocional, o seu olho real, é aquele olho. Ele vai na direção que está o seu interior. Quando eu ensinei na aula passada das afirmações, o que são as afirmações? Você fazer perguntas como se já fossem reais aquelas respostas. Amanhecer o dia e perguntar por que eu sou tão rico? Por que eu sou tão abundante? Por que eu sou tão inteligente? Por que eu sou tão bonito? Por que eu sou tão saudável? O seu cérebro vai passar o dia inteiro concentrado nessas perguntas. A gente já faz afirmações. Tem gente que faz afirmações. Tem gente que fica se perguntando, ó céus, por que isso acontece comigo? Ô céus, por que as mulheres me traem? Ou por que eu sou abandonado? Por que eu sou tão idiota? Por que eu sei lá, eu sou tão lascado e alguma coisa assim. E aí o seu cérebro vai começar a te direcionar para essas coisas. É por isso que é necessário um ou outro seminário igual esse para começar a treinar, a compilar e fazer listas de bênçãos. Se você consegue botar o pé para fora da cama e listar pelo menos 3, você já está na direção um pouquinho melhor. Se você consegue policiar o seu ambiente e se recusar a falar de coisas negativas, não sei se vocês já perceberam isso, mas rodinhas adoram falar de coisas negativas. Como diz alguns livros, as pessoas adoram fazer rodinhas e escarnecer.
Escarnecer é falar coisa da carne, coisa do mundo limitado, coisa do mundo carnal, coisa do mundo físico. Como é bom você estar perto do Juliano, estar perto de pessoas que estão aí no Vale do Aço junto com você e começar a falar das suas ambições, começar a falar das coisas que vocês vão construir o ano que vem, falar dos gains que vocês estão tendo aí, falar das entradas e saídas que vocês estão fazendo. Isso é muito mais importante, porque você vai receber as coisas em sua volta baseada naquilo que você deu. Ora, se você está entregando sentimentos negativos, você vai receber sentimentos negativos. Você vira para alguém e fala, o país está ruim, o que ele vai responder? O país está ruim mesmo, tá merda, o cara ali virou a rua e bateu no outro. Não, eu acho que esse negócio de casamento, isso não dá certo, não. Pois é, cara, não dá certo mesmo, não. Meu amigo já largou não sei quantas vezes. Você entende o que eu quero dizer? Nessa direção na qual você quer receber, você precisa dar. Você precisa entender isso. Você precisa entender que para que essa vida em abundância nada mais é do que o reflexo da sua imaginação. E essa imaginação é que vai preencher o seu interior. E aí você vai ser entregue mais coisas. Essas coisas vão seguir você. Emoções, julgamentos, criatividade, atitude, perspectivas e desejos, e determinação e foco, tudo vai vir do seu mundo interior. Não há necessidade nenhuma de você adiar a sua felicidade, adiar o seu contentamento, adiar a sua comemoração, adiar aquela coisa vibrante que é você ter alcançado o seu objetivo, para exatamente o dia que ele foi alcançado. Nós, seres humanos, temos a habilidade de criar. Através da imaginação, nós temos a capacidade de trazer para o nosso dia de agora todas essas coisas. E trazendo todas essas coisas, você começa a ter um sentimento melhor. E como é que você pode administrar esses seus sentimentos? Esses seus sentimentos, você começa a administrar ele através de palavras. Existem palavras que criam bons sentimentos. Existem palavras que criam maus sentimentos. Existem palavras que você usa no seu vocabulário e, se não prestar bem atenção, você termina o seu dia muito para baixo. E a frequência que você usa essas palavras, você emite essas energias ao usar essa palavra, essa frequência é verdadeira. Ela toma conta da sua mente e quando você menos perceber, isso está fazendo parte do seu vocabulário e, obviamente, isso vai se transformar em realidade. Porque está escrito no livro que o verbo se torna carne. O verbo vai se tornar uma carne. Então, existem alguns exemplos de você usar algumas palavras para poder diminuir a tensão daquele momento e aquele seu vocabulário que você está tendo. Eu fiz uma coletânea aqui de algumas palavras para compartilhar com vocês. Por exemplo, você está falando alguma coisa? Estou deprimido. Não, você não está deprimido. Você está apenas calmo antes de agir. Alguma coisa é fedida. Não, a pessoa lá é pouco aromática. Não sei o quê, o meu dia hoje foi um fracasso. Não, o meu dia hoje foi de aprendizado. Tá, a mulher te largou, estou solitário. Não, você está temporariamente por conta. Não, eu estou me sentindo solitário esses dias. Não. Você está apenas disponível. Eu odeio isso. Não usa isso, usa um prefiro isso a aquilo. Ultimamente eu tenho me sentido sufocado. Não, usa um termo melhor. Ultimamente eu tenho sido ocupado. Ao invés de usar a palavra estou triste, pode usar alguma coisa do tipo eu estou definindo meus pensamentos. Quando acontece alguma coisa com você, normalmente as pessoas mandam aquela palavra com emoção forte, dizendo, mas que merda, velho. Não, usa uma mais simples. Mas que coisa, hein, rapaz? Quando alguém vira para você e te chama de estúpido ou coisa parecida, não, eu estou aprendendo. Às vezes, quando você amanhece o dia com preguiça, usar o termo preguiça, não use. Use apenas estou acumulando energia. Estou me sentindo muito sozinho esses dias. Não, você está sem agenda. Dá uma mexida nos seus contatos para você ver. Marca um café da tarde com alguém. Marca comer uma batatinha frita no shopping, essas coisas assim.
Aí você desliga essa solidão rapidinho. Agora, por outro lado, existe um conjunto de palavras que você usa que você pode potencializar o sentimento que você está sentindo naquele momento. Se por um lado você tinha uma palavra fraca e você simplesmente queria transformar ela, uma palavra negativa, em atenuar essa coisa da negatividade dela, você também tem uma palavra boa. Mas essa palavra boa pode se transformar em uma grande palavra. Por exemplo, ao invés de você dizer que estou atraente, pode dizer que você está deslumbrante. Ao invés de dizer que você está satisfeito com alguma coisa, diz que foi espetacular. Ao invés de você dizer que foi contente, pode dizer que você está fascinado. Ao invés de dizer que você está uma pessoa ativa hoje, fala que você está elétrico, você está energizado. Ao invés de usar o termo animado, pode usar o termo entusiasmado. E aí, como é que você está? Cara, eu estou entusiasmadíssimo. De repente, você passou por um evento, o evento foi fantástico, você pode trocar para fabuloso. De repente, você está tendo aí um aprendizado super bacana, você dá um nome de rápido, você pode falar vertiginoso. Ah, quando encontra duas pessoas, e aí, como é que você está? Eu estou bem, cara, eu estou bem. Isso é um negócio muito fraco, usa a palavra maravilhoso. Até a sua linguagem corporal muda quando você usa esse termo maravilhoso. Ah, como é que foi a reunião? Foi ótimo, foi espetacular. Observe que sobe um nível de energia. E aí, você está muito feliz? Estou feliz? Não, eu estou nas nuvens. Está satisfeito? Não, foi excelente. Você está amando? Estou adorando. E aí, como é que você está tocando a vida? Ah, estou sem problema. Não, cara, fala logo, estou feliz, estou entusiasmado. Estou me sentindo invencível, explosivo. Ah, fulano é criativo. Não, cara, fulano é muito engenhoso, ele usa bem a cabeça, o raciocínio. Ousado, confiante, estimulado, elétrico. Imbatível, eu gosto muito dessa palavra, imbatível, eu acho isso muito bacana, o som que isso produz no seu interior. E esses sentimentos vão começar a entrar em você em estado automático, mas somente depois de você dominar ele mecanicamente. Essa coisa da mecânica é a parte inicial do controle disso tudo. No começo a gente parece mecânico mesmo. Muita coisa que a gente começou a fazer muito tempo atrás, lá na infância, era tudo mecânico. Não sei se você lembra disso, mas era uma dificuldade para andar. Hoje você anda no automático. Hoje pode parecer estranho a adoção de um novo vocabulário, de uma conexão com as coisas em sua volta, e entender que aquelas coisas todas são suas e você se conecta com elas. Isso pode ser uma ideia um tanto absurda, mas daqui a pouco vira automático. E eu provo para você que o pensamento negativo, ele também tem esse negócio do automático. Você já viu por aí aquelas pessoas que vivem reclamando? Você já viu que as coisas dela quebram o tempo inteiro? O carro quebra, o menino fica doente, fulano cai, torce o pé. Aonde tem um pombo voando, esse pombo vai cagar na cabeça dessa pessoa. Ela está vivendo uma vida negativa no modo automático. Ela adoece 2, 3, 4, 5 vezes no ano, toda hora está gripada. Pega uma chuvinha boba e resfria. A meta nossa é mudar a maneira como a gente se sente o tempo inteiro. O controle das suas emoções é uma coisa muito importante para empreender, para se conectar com a abundância, para se conectar com um mundo interior mais rico. Uma vez que você entende isso, pequenas ofensas que acontecem durante o dia não vai fazer a menor diferença para você. Pequenas ofensas do tipo fechada de trânsito, alguém buzinando na sua traseira, ou um pequeno desabor que você tem, isso não vai fazer a menor diferença. Porque você está operando automaticamente em uma vida positiva. E isso vai atrair de forma magnética as coisas que você tem à sua volta. Porque você vai entregar para as coisas que tem à sua volta a sua admiração e seu zelo. Esse é o seu maior poder. Essa é a sua maior responsabilidade. Uma vez que você assume a responsabilidade da gestão do seu foco sentimental, de olhar as coisas em sua volta como se fossem já suas e sentir-se de posse daquilo, faça esse exercício quando estiver indo no shopping.
Entregue admiração, entregue amor àquelas pessoas, entregue amor àquelas coisas. Olhe para aquela roupa e fala, nossa, eu amei aquela roupa. Olhe para aquele carro, eu amei aquele carro. Olhe para aquele apartamento e transborde amor para aquilo lá. Ah, ele tem, eu não tenho. Não, não, é perda de tempo, é só para criador. Diz um poeta antigamente que o amor é a chave mestra que abre as portas da toda felicidade. E é verdade isso. E é verdade isso. Do mesmo jeito que você tem essas coisas em sua volta hoje, porque você apreciou elas um dia, você terá outras, porque você vai apreciar. Olhe em sua volta e dá uma olhada nas coisas que você tem e verifique se elas não foram amadas por você quando você viu a primeira vez. Aquelas coisas que estão aí na sua casa, todas elas têm valor para você. E esses bons sentimentos que fizeram você fizer isso, fez com que você tivesse essas coisas. Antigamente tinha uma história na qual dizia que se você dividisse todo o dinheiro do mundo entre os pobres, em pouco tempo o dinheiro ia voltar para a mão dos ricos e os pobres iam ficar do mesmo jeito e se brincar com dívidas. Por uma razão muito simples. Os ricos têm bons sentimentos a respeito de dinheiro. Os sentimentos são bons. Não estou dizendo em relação ao papel moeda propriamente dito. Repito, não é o papel moeda. O papel moeda é uma coisa inútil. Não serve nem para limpar o pé. Eu estou dizendo em relação às coisas que vêm do lado de fora disso. Essas coisas, elas têm boas conexões com elas. As pessoas têm boas conexões com essas pessoas. Faz um teste. Na aula passada eu perguntei se vocês pudessem fazer esse teste usando a revista Caras como exemplo. Folhear aquela revista e olhar a felicidade, olhar a abundância, olhar o sucesso alheio e ver como é que o seu interior vai reagir. Vai ver como é que o seu interior reagiria. Se vocês fizeram esse teste, vocês puderam entender como é que está organizado o seu interior a respeito desse tema. Uma outra grande oportunidade de você entender que dinheiro e as coisas que ele provém são coisas boas é quando você vai pagar as suas contas. Ou quando você vai pagar, por exemplo, a sua conta mensal de energia. Cara, já paro para pensar o tanto que as pessoas elas brigam diante de uma conta de energia, começam a blasfemar, começam a falar ruim. Elas perdem uma oportunidade incrível de sentir-se bem, imaginando que naquele momento que você está pagando aquela conta de energia ou que aquela conta de energia chegou, você tem que ter a capacidade imaginativa de fazer uma reflexão e um flashback e entender que aquela conta é resultado de um serviço. Pessoas te serviram. Você está pagando o salário de um chefe de família lá do outro lado. Você está sendo apreciador de um estilo de vida lá do outro lado. Essa energia serviu para gelar sua cerveja, gelar sua água, guardar os seus mantimentos com saudável, o ar-condicionado do seu quarto, e aí você chega a essa conta. Como é que você recebe essa conta? Tem que receber com gratidão. Você precisa se sentir bem na hora de pagar essa conta. Então, usa a imaginação na hora de você pagar essa conta. E imagine que essa conta é um cheque, é uma doação que você está fazendo à empresa pelos maravilhosos serviços que ela prestou para você durante o mês inteiro. É uma doação, porque você é abundante, você tem muito mais dentro de si do que aquilo ali. Quando você receber o seu salário, é uma oportunidade incrível de você entregar apreciação e gratidão. Gratidão por ter feito aquela troca ao longo do mês. Ao invés disso, as pessoas só ficam pensando em ausência. Não, mas espera aí, esse dinheiro não dá para pagar minhas contas, não dá para pagar a pensão, não dá para isso, não dá para aquilo. E começa a entrar uma onda de sentimentos negativos a respeito desse evento muito importante. Já parou para pensar como você vai se sentir se dinheiro não for problema nenhum para você? Já parou para pensar como é que você vai se comportar
quando o seu interior transbordar de abundância para o lado de fora, como é que você vai respirar? Qual é a sua respiração? Qual é a sua linguagem corporal? Como é que a sua cabeça fica? Quando tudo que você tem, essa capacidade imaginativa, é o seu maior poder de olhar as coisas com tamanha fé, na certeza de que aquilo que você espera já está pronto. É a prova do que você não precisa mais ver. Porque você já viu. Você já viu essa abundância aí na sua cabeça. Você já viu ela aí no seu imaginário. Você já viu ela antes de dormir. Por isso que eu sou extremamente proibitivo no assunto de televisão. Eu sou extremamente repelente a um assunto chamado televisão. Principalmente telejornais. Você já parou para pensar por que programa de televisão chama programa de televisão? Porque é isso que eles fazem. Eles programam a sua cabeça do jeito que eles querem. Eles querem te provar que o país vai mal. Não, não vai. O que está indo mal é um indivíduo A, um indivíduo B. Existem milhões de Brasis. Para cada brasileiro existe um Brasil diferente. Então fica a dica de você ouvir e assistir notícias que ampliem seu sentimento de gratidão e abundância. Notícias, acredite, não vai vir da televisão. Por isso que é importante você criar o seu grupo de mastermind. As pessoas que estão em volta de você, as pessoas que vão formar um grupo junto com você, que eu vou chamar de grupo de mastermind, mas você pode chamar um grupo de poliana, de pessoas que olhem a vida não como ela é, mas como ela pode ser. Falar daquelas coisas que vocês estão construindo, falar daquelas coisas que estão sendo conectadas, falar de abundância, falar de acesso, falar de treinamento, falar de games, falar de um visual na qual todos do grupo estão bem. Já parou para pensar por que as pessoas gostam de fazer reunião e ficar falando mal um dos outros? Principalmente de quem não está lá? Porque se fala mal do outro na frente dá problema, fala mal pelas costas. Porque começa a falar mal do outro, a pessoa já se sente bem. Então, ao descrever a desgraça da vida do outro, eu me excluo. E ao fazer essa exclusão, eu me sinto bem. É a pior maneira de se sentir bem. É a pior delas. Porque isso é auto-engano. Porque o seu foco interior continua sendo no negativo. A sua vida interior continua sendo no negativo. Por isso que é necessário criar essa abundância interna. Essa abundância interna através do uso da imaginação. Porque essa abundância estando dentro de você. O lado externo vai confirmar essas coisas. O lado de fora vai confirmar essas coisas que você já tem do lado de dentro. Conhece as pessoas que ganham na Mega Sena e rapidinho fica pobre? A riqueza não estava dentro delas. A riqueza estava do lado de fora. A riqueza estava tudo do lado de fora. É esse que é o grande problema. Por isso que a verdadeira chave desse pequeno texto, pois ao que tem mais lhe será dado, e ao que tem mais vai ser dado, e vai ser dado em abundância. Mas o que quase não tem nada, até o que tem vai ser tirado. Essa abundância e essa riqueza interna tem que ser buscada. Tem que ser buscada porque esse interior abundante é o que vai garantir o seu exterior com condizência. Vamos imaginar, por exemplo, que você bota uma roupa nova e coloca um sapato velho. Combina? Não, não combina. Então, essa frequência do seu mundo interior, ela pode ser facilmente administrada, mas exige disciplina, exige atenção, porque talvez você está até mesmo em uma batalha sozinho, mas o grupo aí é um grupo coeso, um grupo que se conecta, um grupo que está junto. Faça esses exercícios. Ao estarem juntos,
Falem apenas de coisas boas. Falem apenas de alegria. Falem apenas de felicidade. Falem apenas daquelas coisas que vocês desejam, como se elas já fossem. Esse nível de fé. Não contando as moedinhas, não contando as pequenas e parcas condições atuais. O foco nisso é ruim, é muito ruim, é muito chato. E começa a criar em você um sentimento de avareza, um sentimento de escassez completamente contrário a toda a sua capacidade imaginativa. Esse é o grande poder que apenas nós, seres humanos, temos, de prover, através das nossas mentes, a capacidade de imaginar toda e qualquer coisa que você queira alcançar. Outros animais não conseguem fazer isso. Outros animais apenas respondem ao ambiente. Eles não têm muita capacidade de imaginação. Eles respondem ao ambiente. Vaca, quando vê que o ambiente está mudando, ela responde com medo, porque sabe que vai morrer. Aves, pássaros, etc. Tudo isso acontece. Esse é o ponto. Então, o que eu quero colocar para você? Desenvolva essa capacidade imaginativa. Desenvolva essa capacidade de fazer com que as coisas se encaixem na sua mente. Utilize essa mente. O livro diz que o reino dos céus deve ser buscado em primeiro lugar. E aonde está esse reino? Está dentro da sua cabeça. O reino do céu é dentro do seu cérebro. É lá que você vai buscar o seu cérebro. É lá que você vai buscar o seu reino. É ali que você vai trabalhar essas imaginações. Essas imaginações são extremamente úteis para que você não se perca nessas coisas limitantes que é o mundo à sua volta. Esse mundo à sua volta foi criado ontem. Isso é um resíduo de ontem. Isso é um resíduo de ontem. Ele não tem mais. Você criou ontem o hoje. Tem gente que foca muito no ontem e fica deprimido, porque o ontem, ele é enorme, ele é gigantesco. Você não pode reviver os seus dias do passado, mas você pode ressignificar eles. Tem gente que vive muito o amanhã e fica ansioso, com dor de estômago, porque o dia de amanhã, o tamanho da incerteza é muito grande. Para hoje, o que faz deixar o coração em paz é uma imaginação positiva. É isso que eu gostaria que vocês levassem para a reflexão no Natal, que a sua mente vai produzir aquilo que vai te salvar. E isso que vai te salvar são essas visões positivas a respeito do mundo que te apresenta, a respeito da vida que te apresenta, a abundância que está do lado de fora. E ela só vai se conectar com você quando o seu interior for também abundante. Eu agradeço a participação de todos. Eu espero que possa ter contribuído com vocês mais uma vez. E agradeço principalmente ao Juliano a oportunidade de estar compartilhando com vocês essas coisas. Eu espero que vocês tenham um Feliz Natal e um abundante 2020, que comece agora, através da imaginação, através da gratidão e através da fé em ter aquilo que você quer e aquilo que você espera como se já tivesse conquistado. Pega esse sentimento e cultiva ele diariamente. É a contribuição que eu gostaria de dar com vocês hoje e, sinceramente, de todo o coração, eu gostaria que vocês entendessem isso e absorvessem esse tema. Muito obrigado pela palavra. Show de bola, meu pai rico. Maravilha. Muito bom, cara. Recebo tudo isso aí. Em nome de toda a sete aí, todo mundo da equipe, todo o staff, todos os alunos, sem sombra de dúvida. Ô, Pedrão, você comentando comigo sobre isso aí, né? Acho que foi até semana passada, não foi, cara? Deixa eu ver aqui. Foi semana passada, exatamente. Uma das partes que eu achei bacana, né? Você comentando sobre
Da mesma forma que Maria seria o estado virgem da mente e o Cristo é, o que nós buscamos, né, na vida de grandiosidade e por aí vai. Uma coisa interessante você havia comentado, que eu até anotei na época, foi você falando na questão do Judas, que o Judas é um estado de suicídio mental, né? Aquele que mata a própria vida em prol das coisas alheias, dos amigos e por aí vai. Muito bom, viu? Sim, sim, Muito bom. O Judas é o camarada mais incompreendido dessa história toda, porque sem ele não haveria crucificação, sem ele não haveria o Getsemane. Então, o Judas é um estado mental na qual você vira as costas para o que é de verdade e mata aquele seu velho eu. Você literalmente suicida mentalmente. Você imaginativamente desconecta daquele seu eu do passado em prol de um projeto maior, de um prol de algo que te espera, de uma história melhor. Vamos dar um exemplo aqui. Você abriu mão de toda a sua segurança social lá em Brasília, de estar perto de seus amigos de escola, de pessoas que você conhecia e de pessoas que estavam dizendo para você que a sua carreira de professor vai ser boa e etc. Mas, mas em prol de um plano maior, em prol de um plano na qual você ajudaria mais pessoas, na qual você contemplaria mais pessoas, você disse não a esse Juliano. Você matou esse Juliano, você suicidou. Você não quis saber disso mais. Não, não vou ser mais professor. Você matou essa ideia, você matou essa posição antiga do Juliano. Esse Juliano não existe mais. Para que o novo homem tenha que nascer, o antigo homem tem que morrer. É simples assim. Não ocupa os dois lugares ao mesmo espaço. Por isso que esse estado mental de Judas, as pessoas costumam chamar ele de estado mental de queimar pontes, de iniciar uma nova vida. Eu vou destruir o meu antigo eu. Esse eu não me serve mais. É a mesma coisa quando a gente se conecta com as pessoas que olham para a gente e falam assim, cara, eu te acho o máximo, porque você tem um raciocínio muito bom, você consegue enxergar algumas coisas que eu não vejo, você olha coisa no gráfico que eu não entendo. Esse camarada, ele está comprometido com esse novo eu que você está dizendo para ele. E ele vai ter que matar o antigo eu inseguro, o antigo eu incerto, o antigo eu não consigo entender bem algumas coisas, e ele vai se agarrar a essa posição que você deu e vai matar esse antigo eu. Esse é o Judas. O Judas é esse camarada, esse é estado mental que você se livra. Para que o Cristo, que é aquele seu salvador, consiga passar por todo aquele processo que é o Getsemane. Getsemane significa extrair a essência, na onde você vai ter que extrair a sua essência para atingir aquilo que você chama de céu. Não tem jeito de você entrar no céu com um velho homem. Não tem jeito de você entrar no céu sendo a mesma pessoa. Uma paráfrase em relação a isso é aquela frase que o Oscar Reis gostava de dizer: melhor que o dinheiro que eu vou ganhar, melhor do que toda a fortuna que eu vou acumular, é a pessoa que eu tenho que me tornar para viver todas essas coisas. É esse calvário, é essa subida no monte, essa ascensão em cima de um trabalho a ser feito. Esse trabalho, a gente chama no nosso grupo aí, de trabalho de prestar atenção no que está sendo dito, o trabalho de entrar em prática, o trabalho de fazer corujão, o trabalho de estudar. Após percorrido todo esse processo, o novo homem vai nascer. Esse novo homem, ele vai nascer. Ao terceiro dia, ele vai ressuscitar. Ele vai nascer de novo, transparecendo em luz, transparecendo em vigor, com algumas características que aquela velha carne já foi embora, não tem mais. É mais ou menos um processo que você passou ao longo da vida, na qual você olha para trás e fala: caramba, cadê o Juliano Gago? Morreu. Você olha para trás e fala: cara, cadê o Juliano que tinha paciência com o pobre e conversava, demorava horas falando? Esse cara não existe mais. Ele já transcendeu tudo isso aí. E todos nós, independente de fé, independente disso, porque isso tudo são coisas
que vem 1000 anos antes de Cristo, esse processo todo de renascer, de recriar, de transbordar, de transmutar, isso é anterior ao cristianismo. Todos nós passamos por isso. É a nossa alma humana, é a nossa maneira de existir. Não tem jeito de você colocar bolsos novos em camisas velhas. Troca-se tudo. Às vezes as pessoas que estão à sua volta não vão te reconhecer há alguns anos. Às vezes as pessoas que estão em minha volta não vão me reconhecer em alguns anos. Às vezes as pessoas que estão perto não vão reconhecer, porque um novo homem vai nascer. Esse Cristo, essa concordância. Já parou para pensar porque a cruz tem 2 pedaços? Tem 2 pedacinhos lá, tem um pedaço para cima e um para baixo. Dá uma entortadinha nela e vê se não tem um X. Todo contrato que você vai fazer não faz um xizinho para você colocar seu nome? Sim. Aquele xizinho lá significa eu concordo e você do outro lado concorda. Então, se eu concordo e a outra pessoa, que é o meu novo homem, também concorda, acredite, um novo homem vai nascer. É necessário ter concordância. Por isso que é muito perigoso a famosa zona de conforto. Você está concordando com todas as coisas que estão rolando ali. Existe uma concordância com aquela bagunça do quarto. Existe uma concordância com aquela bagunça da geladeira. Existe uma concordância com as companhias de gente que só fala bobagem. Você é a parte do X e a outra pessoa é a parte do X. Vocês dois estão ali fazendo essa confabulação e ambos estão em acordo. E os dois vão atingir o céu. Porque no livro diz, aonde tiver 2 concordando na terra, onde tiver alguma concordância na terra, eu vou concordar no céu. É sempre assim. O seu novo homem concorda com o que você está fazendo. Não é maluco isso? Uhum. Não tem ninguém te forçando. Alguém te forçou a ler livros, Juliano? Não. Não, foi o novo homem. Alguém te forçou a ter novas companhias? Não. Não, foi a sua imagem a respeito de você. Alguém te forçou a fazer planejamento familiar ou coisa parecida? Também não. Não, foi o seu novo homem. Então, esse novo homem, é necessário que você tenha uma vislumbre dele, você tenha uma ideia clara dele, daí a importância do quadro de sonhos, aquele quadro de sonhos na qual você coloca lá o carro que você quer andar, a casa que você quer morar, o corpo que você quer ter, o ambiente que você quer frequentar, esteja tudo lá para facilitar o seu projeto de imaginação e não olhar para ele como se fosse um papel de parede que você nem olha, para que aquilo crie em concordância com o seu velho homem. E o seu velho homem sabe que vai ter que ativar o estado Judas e matar aquele velho homem para atingir aquele objetivo que você está olhando ali. Essa concordância com o novo homem. É muito ruim você viver sem esse novo homem em vista. É muito ruim. É como se você andasse por aí ouvindo aquela musiquinha, deixa a vida me levar. E adivinhe para onde ela vai te levar. Ah, mas aí, eu vou acumular esses bens todos, etc. Cachorro tem gaveta, essas metáforas todas idiotas. Cara, a ideia não são coisas. A ideia são sentimentos. As coisas só virão depois dos sentimentos serem elaborados. O mesmo livro que diz que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Por que chama justiça? Ora, porque é concordância. Justiça é uma concordância. A e B estão concordando, isso é justo. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Esse mundo interior do novo homem, é ele que tem que estar sendo o seu alvo. É ele que tem que estar sendo a sua proliferação todo dia. Para quem assistiu o filme Matrix, na qual faz uma referência à Caverna de Platão, quem assistiu esse filme, entende que o Neo só saiu da casaca quando ele se assumiu o Neo. Ele começou a entender que o que torta não é a colher, é a cabeça dele. Que o que faz buraco não é uma bala, é a ideia que ele dá para a bala. Aliás, se tem um filme que eu indico com muita ênfase, é esse filme, para entender o que é o poder da imaginação. Então, quando eu disse essas coisas todas para você, você já passou por isso. Todos nós já passamos por isso. Agora, é interessante que em nosso meio existem pessoas, existem grupos, existem pessoas que não soltam o velho homem.
Lembra aquela conversa que diz que para que você entre no reino dos céus, você vai ter que nascer de novo? Uhum. Mas não é voltar para a barriga da mãe. Não tem jeito, isso é impossível. Isso é uma metáfora. Você vai ter que se formar uma nova pessoa. A pessoa que vai dirigir aquele carro que você colocou lá naquela foto não é a mesma que está a pé. Parece piada, né? Eu A entendo. pessoa que vai ter aquele corpo que você colocou lá naquele seu quadro de sonhos não é essa que enche o botão de calorias e enche o rabo de cachaça de segunda a segunda. Não é essa pessoa. A pessoa que vai habitar aquele cenário que você desenhou, aquele apartamento que você colocou, não é essa mesma pessoa que dorme até meio-dia. Entende aonde eu quero chegar? Uhum. Então, esse nascer e ressuscitar e resplandecer o terceiro dia, depois da crucificação e etc, etc, isso acontece todos os dias. Isso não é apenas um movimento de Páscoa, isso não é apenas um movimento de Natal. A propósito, Natal é a comemoração do solstício de inverno, na qual se dá início de verão, depois de um longo tempo onde o dia é muito curto. O dia é muito curto, não tem como plantar, não tem como colher, não tem como fazer nada. Enfim, chega o solstício de inverno, que é por volta do dia 21 ao dia 26 de dezembro, aonde era celebrada a deusa Mitra 7.000 anos antes de Cristo, que era simplesmente um festejo do sol, o sol, a luz que ilumina o mundo, que traz vida. A metáfora por trás disso é a iluminação, é o entendimento, é a capacidade de imaginar. É esse que é o sol. Qual é o sol da sua vida, velho? Qual é o sol que você tem como iluminação? Esse sol simplesmente é a sua imaginação. Essa imaginação que faz você conectar com o novo homem. Não tem menor sombra de dúvida. Esse novo homem, ele já existe. Você está simplesmente tendo consciência dele e você está caminhando em direção à formação dele. Eu vou usar uma frase boba de um filmezinho chamado Robôs, da Disney. Assistiu? Já. Tem um robozinho lá, que botaram ele como robozinho do mal, que ele tem a seguinte frase: para que ser eu mesmo se eu posso ser uma pessoa melhor? Não é incrível isso? Ele é colocado como um robozinho do mal. E como é que você pode ser uma pessoa melhor? Imaginando ser uma pessoa melhor. Não há necessidade de comprar um terno de R$ 300 e vestir, não. Não há necessidade de pagar um cafezinho de R$ 15 e um shopping. Não. A necessidade de você se imaginar como um novo homem e se apegar a esse sentimento do mesmo jeito que você já tem a capacidade milenar, biológica, de sentir medo quando vê uma onça. Alguém precisa te avisar que aquela onça vai te morder? Não, você já sente medo. Esse sentimento também tem que ser desenvolvido com coisas boas, porque no nosso padrão evolucionário, a gente não sabe usar a imaginação. O nosso cérebro é um cérebro relativamente novo. A espécie humana, como a gente conhece, ela tem aproximadamente 50.000 anos. É um cérebro jovem comparado aos outros bichos que tem por aí. A linguagem, que é essa capacidade que a gente tem de registrar coisas e anotar coisas, a história, como a gente conhece, tem menos de 10.000 anos. Então, essa capacidade de imaginar, ela está toda inserida nesse grande livro. Está tudo lá. É tudo imaginação. Ah, mas tinha uma cobra que conversava. Cara, isso é uma metáfora. Isso é uma metáfora. Ah, mas tem que, sei lá, tem que apedrejar quem fala mal da gente. Não, não é assim não. Espera aí. Não é apedrejar literalmente. É não concordar. Chega numa rodinha e começa a falar mal dos outros. Se você concordar com aquilo lá, é aquilo ali que você vai viver. Chega numa rodinha e começa a falar mal
da economia. É aquilo ali que você vai viver. Porque aquilo que você fala vira carne. Eu gostava do meu pai falando, meu pai tinha o seguinte estado, morreu velho e tal. Ele dizia o seguinte, aonde tem dois velhos, eu não entero o terceiro. Porque velho só fala de doença e de INSS. E ele só tinha quinta série primária. É, incrível. Ele viveu uma vida de abundância até a última semana. Não abundância no ponto de vista financeiro, abundância de existência, abundância de sentimentos, abundância de alegria. Se conectava com tudo que é festa. Porque tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é de bom tom, nisso medite. Não há razão de perder tempo pensando bobagens. É preciso separar um tempo para você imaginar as coisas bacanas. Sentir-se bem através do olhar focado da imaginação. E esse olhar focado vai criar essa nova pessoinha que está aí do outro lado. E isso que é interessante. Alguma coisa contra? Não, nenhuma. Nenhuma. Muitas pessoas que estão por aí apenas reagindo à vida. A vida está batendo, a vida está jogando merda no ventilador, a vida está chamando para um monte de coisa. Isso nada mais é do que a vida reagindo a ela. É ela que está fazendo essas coisas todas. Você já viu quando você tem uma boa ideia, você chama a pessoa para entrar em ação, o que ela diz para você? E sabe o que que é? A Sabe o que maioria. é? Ela está negando um Salvador que é seu. Essa salvação que você encontrou para você é sua. Conhece pessoas que são exímias usuárias de cartão de crédito? Usam um Uhum. para pagar o outro, blá, blá, blá. Não adianta você chegar e falar assim, ou entrega essa casa aí pro dono dela e vai morar com a sua sogra pelo menos um ano. A chance dela rir de você é grande. Sabe Brigar com aquela você, pessoa né? que comprou um carro em 60 parcelas e já está na busca e apreensão? Às vezes é preciso, a pessoa vira e fala assim, ô, entrega isso aí, o banco, se livra dessa imbira. Ah, mas eu vou perder o que eu paguei. Moço, isso é encrenca, você não está vendo que você não está conseguindo. Não tem jeito, são filhos dela. A Bíblia diz que vinde a mim os que estão cansados, que eu vos aliviarei. Vim a quem? Vim a quem? Ao interior. O alívio está dentro dela. Não adianta chegar de fora, falou, eu sou o alívio para você, eu estou tentando enfiar juízo na sua cabeça, ô miserável. Não, o alívio vai vir de dentro dela. Ela vai concluir que fez uma bobagem. Como? Entrando em contato com o seu interior. Ah, tem que ter um anjo para aparecer, que ela vai parir um salvador e etc. Às vezes dá certo. Às vezes esse anjo pode ser um amigo. Às vezes esse anjo pode ser um vídeo. Às vezes esse anjo pode ser um áudio, dando um pequeno toque. Lembra da história? Maria discutiu com os anjos? Uhum. Não, ela ficou caladinha. Não foi assim? Sim. Então, a evidência que a pessoa está comprando a sua ideia é o silêncio e é aqui a essência dela. Por isso que é importante, em situações como essa, em situações como a que você provavelmente já deve ter passado, em que as pessoas estejam do outro lado apenas ouvindo, porque dentro do cérebro delas elas estão se debatendo, elas estão dizendo não concordo, você é um imbecil, você está falando de mim, isso caiu como luva para minha vida, eu não te conheço, mas você é um idiota. Elas começam a reagir com apenas alguém que dá uma pequena notícia dos fatos. Assim foram os anjos com Maria. Chegou, deu a notícia, você vai dar luz a um Salvador, tal, papapá, papá. Adiós, muchacho, hasta la vista. Ficou lá tomando um cafezinho com ela? Ficou lá comendo biscoito como se fosse em Minas Gerais? Comeu um pedacinho de queijo e uma goiabada? Não, chegou e deu o recado e vazou. Assim é a gente quando dá de frente com um vídeo novo. Assim é a gente quando dá de frente com um livro novo. Você sabe o que o Robert Kiyosaki pensa a respeito das pessoas que estão ou não praticando as ideias dele?
Ele nem conhece as pessoas. Nada, ele tá cagando e andando. Uhum. Você sabe o que os seus mentores lá em cima, Pablo Paucar, Cleverson Dalef e outros mais, pensam se você está ou não usando o que ele está colocando em ação? O que ele te Nada. disse? Nada. Sabe o que os autores dos livros que estão na minha estante estão pensando sobre mim agora? Nada. São apenas mensageiros de uma nova vida. Muitas vezes, a gente fecha os ouvidos para essas mensagens. Muitas vezes a gente fecha os ouvidos e os olhos para essas evidências. Evidências que o seu mundo interior não está bem. Que o seu mundo interior está repleto de inveja. Quando você vê um carro na rua, você fala que aquele carro é financiado. Aquilo tem 60 parcelas. Você começa a maldizer o que está lá. Você sabe quando é que aquela coisa vai fazer parte da sua vida? Nunca. Quando você topa com um cidadão que começa a fazer graça e troça das perdas que o mercado deu a um fulano, a um ciclano, sai dali. Sai dali, porque quem fala mal de outrem vai falar mal de você. Quem fala mal dos outros vai falar mal de você. Simples assim. Quem regozija com a desgraça alheia vai ficar feliz quando você cair. Aliás, é uma torcida para que você o faça. Ah, mas então você está me dizendo que eu devo escolher apenas pessoas que pensam igual a mim. Sim. Ah, então você está me falando que eu tenho que ficar longe de pessoas buracas e urubusas. Sim. Ah, você está me dizendo então que eu tenho que me afastar de pessoas que falam merda e pensam merda o dia inteiro. Sim. Eu tenho parente que é um poço de pombo cagar. Eu tenho parentes que são verdadeiros para-raio de desgraça. E aí, como é que você tá, velho? Não sei o quê, tá. O cachorro quebrou o pé, o outro tá com infecção renal. É assim. Não dá para ficar perto desse tipo de coisa. A vida é muito curta. Não dá para ser terapeuta de gente que não busca o reino dos céus. Não estou falando de igreja, estou falando do interior. Essa é que é a grande sacada. Ah, mas então você vai se isolar do mundo? Deixa eu te falar. O topo, você já sabe disso, é necessariamente um lugar que tem muito pouco concorrência. Tem pouquíssimas. O que é mais? Pessoas querendo enriquecer ou pessoas querendo apenas sobreviver? Sobreviver. Ué, o que é mais? Pessoas que são boas leitoras ou pessoas que são excelentes assistidoras de televisão? E série? Ué, aonde tem mais gente no shopping, na livraria comprando livro ou na praça de alimentação se empanturrando? Pois é. Não tem jeito. É pequeno o grupo. Mas, lembrando ainda, o livro. Hoje eu estou citando muito o livro por conta do Natal, tá? Beleza? Uhum. Sabe muito bem das minhas crenças. Aonde houver um ou dois reunidos em meu nome, lá eu estarei. Estou errado? Não. Então, meu chapa, quantos amigos você precisa para arrumar para o topo? Esses que você já tem. Quantas pessoas que vocês podem somar umas às outras? Essas que vocês já estão amelhando aí, um por um. Não sei se você lembra lá de Brasília. Brasília, ou você é concurseiro ou você é concursado. Se você não é nenhum dos dois, você é sub-raça. Lembra disso? Lembro. Então, pronto. Vocês estão formando um grupo de mastermind na qual estão sendo compartilhadas todas as ideias a respeito do mercado e de como analisar os gráficos, de como olhar para aquela tela preta que, para quem não sabe de nada, parece um tabuleiro de pombo jogando. E essas pessoas têm uma meta de terminar o dia com X pegado no mapa, no mercado. Olha que legal. Top. Mas
durante esse processo, aprendendo a ter boas relações entre si e boas relações com a abundância e colocar isso rodar num lado interno de maneira automática, a ponto de nem ter mais que fazer discussões. Ou ganhar dinheiro é bom, velho. Não, né? Não, dinheiro é a raiz do mal. Nossa, ele entendeu, né? Não, moço, vamos estudar, tal, vamos virar gente. Não, não, quer mexer com isso não. Hoje tem Flamengo e Vasco. Hoje eu quero assistir o jogo do Mengão. Olha que vida péssima ficar discutindo com as pessoas e querendo fazer elas trazer para si o Salvador que é de vocês. É muito bom caminhar juntos, caminhar em colegas, ter pessoas em volta, mentores, pessoas bacanas, que dividam com vocês o jugo, a dor e a delícia de subir pelo Getsemane, passar por esse calvário todo e ascender do outro lado como um novo homem. Estamos todos juntos nesse processo, porque eu também não estou pronto, eu também não estou exatamente do jeito que a gente imagina para a gente. Claro que no íntimo, no privado, a gente compartilha com um ou outro quais são as nossas visões de vida, quais as nossas visões de futuro e etc. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Coloque isso na cabeça, que tudo isso que foi compartilhado hoje veio do fundo, do fundo, do fundo do meu coração e eu entreguei com muita gratidão para todos que estão aí me ouvindo. Isso, eu sou grato em nome de toda a equipe aí por estar ouvindo isso aí, sem sombra de dúvida. Assim como há 18 anos eu era um Lázaro que já estava morto, fedendo já, fedendo já carniça, sem nenhuma perspectiva de vida, e alguém conseguiu entregar essa mensagem onde eu comecei a dar valor às coisas que realmente são verdadeiramente importantes para o meu crescimento, que é ler livros, escutar treinamentos, áudio e por aí vai. E a vida começou a mudar, tudo porque eu decidi mudar o meu interior. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui, Pedrão, que tá nessa mesma vibe, já tá correndo aí a 2, 5, 10, 20, até mais do que isso, e só corre, corre, corre e nunca sai do lugar. Fica se sentindo um ratinho dentro de um laboratório, naquela esteira lá, naquela rodinha que corre, 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 e a sensação é que não está conseguindo construir nada. Então, é por isso que essa aula é importante, né, essa aula de mindset, para ajustar a cabeça sua e você conseguir parar de cheirar carniça, parar de achar que a sua vida já era, já passou, já morri. Não, você está vivo ainda, né? Que a maioria das pessoas elas morrem cedo demais, isso mentalmente, mas carnalmente elas vão ser enterradas lá para os seus 70, 80 anos de idade. E aqui, quando você se depara com esse tipo de mensagem, você consegue trazer vida para o seu interior. E uma vez que você tem vida no seu interior, a sua vida exterior acontece. Isso não é a dúvida. Exatamente. Exatamente isso. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Lázaro. Lázaro é você mesmo. Lázaro é você. É seus sonhos, é sua perda de ambição, a sua perda de vontade. Acabou, deu, é por isso mesmo, vou ficar quieto aqui. Eu nasci para isso aqui mesmo, e eu vou ficar aqui amarrado nesse negócio. É isso aí que é o Lázaro. E aí, um belo dia aparece seu amigo Jesus, e vira para você e fala: Ei, sai daí, vamos embora conversar. É esse camarada, os seus sonhos te chamando, é o novo homem te chamando, é exatamente esse seu eu brilhante te chamando para você sair daí dessa cova, dessa catapumba. Não interessa quanto tempo você está aí dentro, não interessa se você está feio, velho, fedido, e já não mais sonhando, não mais querendo, não mais desejando, e achando que está tudo uma merda mesmo, e é isso mesmo que você vai ser para ser. Então, esse Lázaro é a gente, é o nosso estado mental, é a nossa cabeça mesmo. Então, é importante e você ouvir. Que bom que foi um agente externo, que bom que foi um agente que trouxe essa mensagem para você, mas o geral mesmo é você mesmo, lá dentro, lá da sua covinha, escutar o Jesus do lado de fora te chamando para você sair aí dessa vida mental ruim, dessa vida mental chata. Esse Natal, eu quero muito que vocês então aí do meu lado, do lado de aí, entenda que essa vida abundante, ela existe e a ceia de Natal já é a prova disso. É engraçado, né? A ceia tem abundância, tem um monte de coisa lá,
A única Uhum. parte que eu não gosto é a parte de bicho morto e tal, tem cadáver lá em cima, as pessoas vão comer aquilo lá. Essa parte aí eu pulo. Eu não gosto, não. Prefiro ficar só com as frutas, castanhas e uva passa, né? Uva passa eu gosto. Mas a parte dos bichinhos mortos eu não sou chegado, não. Mas a ideia é essa mesmo, é você celebrar o nascimento do sol, da vida abundante. O sol significa exatamente isso, suas novas ideias, a sua ideia imaginária do que é ser legal, do que é ser bom para você. E eu quero muito mesmo que as pessoas pudessem entender a importância disso tudo que eu coloquei e passe aí seu fim de semana montando o seu quadro dos sonhos, folheando o teste da revista Caras, que é olhar para aquelas coisas lá e copiar algumas ali, colocar no seu quadro dos sonhos também, e que possa entrar 2020 focado no mundo interior, no mundo pessoal e no mundo na qual vai encontrar com essa luz que somente vem de dentro e ela nunca é de fora. Excelente. Muito bom. Muito bom. E aí, turma, gostaram do bate-papo? Da apresentação? Tá todo mundo aí para renascer uma nova vida a partir de você? Quem sabe já no próximo ano, 2020, você possa se melhorar ao ponto de conseguir fazer milagres aí para sua família. Uma vez que a gente entende que a educação não vai mudar, a educação pública, a saúde pública não vai mudar, você pode ser o milagre da sua vida, da vida da sua família e acontecer esses milagres aí que já tem já escola particular. Eu até fiz a renovação da escola da minha filha, por incrível que pareça, matrícula, material, mensalidade de dezembro, mensalidade de janeiro, tudo já tem que pagar de uma vez e acredita, velho, R$ 4.600. É muita grana para uma escola, né? Mas é uma escola que a gente entende que é de qualidade. Eu particularmente, eu não sei se a Gabriela vai se tornar uma médica na vida, uma advogada. Eu nem espero que se torne isso. O que eu espero é que ela crie o hábito de leitura e os livros que eu li no decorrer da minha vida até os 39 anos de idade, eu espero que ela leia todos até os 15 anos de idade. Eu vendo a história aí do Warren Buffett, ele com 11 anos de idade, ele já tinha lido todos os livros de, de finanças que o pai dele tinha no escritório. E o pai dele trabalhava com bolsa de valores, aos 11 anos de idade. Agora você imagina o que esse tipo de mensagem, o que esse tipo de informação fez com a cabeça dele ao longo de um processo. Os resultados falam por si. Não é à toa que ele é o quarto homem mais rico do mundo e não é um cara que fica esnobando dinheiro. Ele mora na mesma casa, tem as mesmas coisas, é uma vida bem simples que ele vive, apesar de ter bilhões de reais. Dá para ver que o dinheiro, né, a riqueza dele é interna. O dinheiro é só um reflexo muito pequeno do que ele é por dentro, sem sombra de dúvida. E é isso aí que tem que acontecer com você e com as pessoas que estão ao seu redor, pessoas que você ama. Então, no muito exterior, né, mais para frente, assim, governo, um primo, um cunhado, a gente não consegue mudar. Mas a gente mudar nossa realidade e ter esse tipo de cultura e passar isso para frente, com certeza a gente consegue fazer uma vida muito melhor a partir daí. Bacana, galera? Show de bola? Bom também, bom também. Bom, eu vou deixar aqui, galera. Ô, Pedrão, eu vou deixar aqui seu WhatsApp, beleza? Quer dizer, seu WhatsApp não, seu Instagram, Mindset. E vou colocar o Instagram também da Sete Financial e também o Instagram do Pedro. Segue lá o Pedrão, Mindset. Mindset o que mesmo, Pedro? Pro... Ô, Pedrão, qual que é Mindset construtivo. construtivo? Isso, Construtivo. Ok. isso. Segue lá, galera. Segue lá, Sete Financial, Mindset Construtivo. Tamo junto, beleza? Espero que vocês tenham anotado tudo aí. E na quinta-feira nós temos mais uma sessão de Mindset para vocês. Valeu, boa noite para todo mundo. Hoje é 19. Para quem na próxima quinta-feira vai ser Natal já, né? Deixa eu ver aqui. Na próxima quinta-feira já passou Natal. Então, Feliz Natal para todos vocês.
um Natal muito abundante, muito próximo da família, sem rixa com aquela galera que votou no PT, que é Bolsonaro, tem muita discussão disso. Ai, ai. Mas tamo junto, galera. Tamo junto, hein? Parabéns aí para todos aqueles que ficaram até agora e vamos pro topo. 2020 é o seu ano, tá bom? Forte abraço. Pedrão, novamente, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Valeu, tamo junto. Tamo junto. Valeu demais. Valeu, valeu, turma.